Bora pra nossa análise do episódio 3 da segunda temporada de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e agora vamos falar do episódio 3 da segunda temporada de Os Anéis de Poder, que muda um pouco do foco. Então ele sai mais do estranho e dos elfos e vai mais para os homens. Então ele foca em Númenor, ele foca em Southlands, a gente vê um pouco do Isildur também. Então bora falar tudo sobre isso. Não se esquece depois de ver as análises do episódio 1 e 2 se você ainda não assistiu. E lembrando, toda quinta-feira vai sair a análise do episódio. Sai o episódio, a gente assiste e depois já publica no próprio dia. E a gente começa aqui com o Beric, que é o cavalo do Isildur, não querendo ir embora para Númenor. Ele sente que o Isildur tá vivo e vai atrás do seu montador, né, do seu amigo ali. E ele acaba encontrando o Isildur em um covil de aranhas gigantes, eles conseguem escapar e aí depois, no meio do caminho, eles encontram uma garota. Essa garota é a Estrid, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar dos núcleos de forma separada, acabando cada um deles. Tá? Porque a gente tem o núcleo do Isildur, a gente tem o núcleo de Númenor e a gente tem também os anãos conversando com o Celebrimbor, porque o episódio anterior encerra com o Durin filho recebendo o convite do Celebrimbor para ir até lá conversar com ele. Né? Então, o ponto do Isildur aqui, ele encontra a Estrid e aí depois eles tentam chegar em algum abrigo ali para voltar a Númenor, para escapar de toda essa confusão que está acontecendo em Southlands, só que eles são emboscados por servos, seguidores do Adar, e salvos depois pelo Arondir. A gente vê o Arondir meio bravo e é porque a Bronwyn morreu. E eu acredito que a Bronwyn ter sido morta não estava nos planos dos roteiristas para a segunda temporada, mas a atriz parou de atuar. Ela abandonou a carreira de atriz, então eles não tinham mais como trazer ela de volta. Não iriam reescalar a personagem, porque ela não é também um ponto central da temporada. Dava pra só matar ela ali, deixar um legado para os personagens que amavam ela e seguir em frente. E foi isso que eles fizeram. Aí o Arondir leva o Isildur e a Estrid para o local onde eles estão ali, velando ela e tudo mais. E a gente tem agora uma nova situação. Né? O cavalo do Isildur foi levado por os saqueadores que também seguem o Adar e ele quer voltar para lá. O ponto legal aqui é da conversa que o Isildur tem com a Estrid sobre as mães de cada um deles e com o Tel, que é o filho da Bronwyn, que tá ouvindo isso e começa a chorar porque ele tá muito turrão, ele tá bravo com o Arondir, porque o Arondir não conseguiu proteger a mãe dele e tudo mais, e ele se sente culpado porque ele, a gente lembra lá, ele era uma das pessoas que meio que tava fazendo merda na primeira temporada em relação a ajudar o Adar e tudo mais, né? Então ele também sente essa culpa e a gente vê que a Estrid, ela tem uma marca do Adar, só que ela cobre a marca, então ela queima a faca dela para esconder essa marca, porque ela não é uma seguidora do Adar realmente, né? Então ela meio que quer deixar essa vida para trás porque ela foi forçada. A gente viu como que os orcs lidam com isso, ou você jura lealdade ao Adar ou você morre, e ela jurou, acabou sendo marcada, mas ela esconde a marca com uma marca ainda maior de ferro na pele. E aí o Tel e o Isildur vão atrás do Beric, do cavalo, e eles encontram ali os seguidores do Adar acampando. O Isildur vai pegar o cavalo de volta e o Tel, pra ajudar ele, distrai os caras, né? E aí o Tel, ele é pego por esses caras, que esses caras são vilão, obviamente ele seria pego mesmo. Só que aí do nada começa a voar uns machados, essa galera morre, e aí o que tá acontecendo? Né? Possivelmente as pessoas achavam que era o Arondir que estava salvando, mas eu acredito que é um outro povo que vive por ali. Eu acho que são os Ents, que eles são uma espécie de protetores da natureza. A gente viu isso em Game of Thrones com os Homens Verdes que protegem ali o Olho da Lua. A gente viu isso bem rapidinho numa das visões do Daemon ali, antes da visão do Daemon. A gente tem, por exemplo, no nosso folclore o Curupira, e a gente tem aqui também essas criaturas, esses Ents, que são meio que humanoides árvores que foram criados justamente para proteger a natureza. Então eu acho que eles estão atacando as pessoas que estão fazendo mal para aquela região, para aquela natureza. Então eles atacam os homens do Adar. Um deles, grandão, pegou o Tel. A gente vê o Tel olhando pro alto, pedindo socorro pro Isildur, e o Isildur gritando para voltar. Mas eu acredito que ele não vai matar o garoto, porque o garoto não vai ter a marca do Adar. Agora a gente volta um pouco para o Adar, né? Porque ele encontra o Damrod, um troll da montanha gigantesco que parece ter problemas com o Sauron também. Então ele fala, ó, você falou que o Sauron tá vivo? Eu quero o Sauron. Então a gente não sabe se ele vai se aliar ao Sauron ou se ele vai querer enfrentar, então se juntar às forças do Adar para lutar contra o Sauron. Uma coisa legal aqui é de novo aquela parada que eu tinha dito no vídeo de análise do primeiro episódio dessa temporada, que é a humanização dos orcs. A gente vê os orcs querendo evitar a guerra, né? E o Adar olha pro orc que tá querendo evitar a guerra e fala, o dever de um pai é impedir os perigos, né? Afastar os filhos dos perigos, e o dever do filho é de confiar no pai. Então é bem legal isso, porque depois esse orc vai dar um beijinho na esposa dele e brinca com o filhinho dele.
né? E a gente tem umas citações do próprio Tolkien pra ver que os orcs, eles são seres vivos que querem ter uma vida honesta, que é tudo aquilo que o Adar tinha falado pra Galadriel na primeira temporada, e a Galadriel falou, não, vocês não merecem vida honesta porra nenhuma, vocês têm que morrer todo mundo. Então basicamente o Tolkien dizia que eles se multiplicavam como todos os outros seres vivos ali, como os homens e tudo mais, e que eles também mereciam essa vida e odiavam o mestre deles, que era Sauron, que os forçava a lutar através do medo, ele dominava através do medo. Então os orcs não faziam isso pela vontade deles. Pela vontade deles, eles ficavam de boa no canto deles, que é o que eles estão falando agora aqui. Eles falam pro Adar, a gente tá de boa, a gente achou uma casa, deixa a gente ficar aqui. O Adar fala, a gente não pode, porque se o Sauron realmente tá vivo, a gente tem que ir atrás. Porque se ele voltar, vai dar merda pra nós. Os dois estão certos aqui, mas é bom a gente ver essa humanização dos orcs, é bem legal também. Agora vamos para Númenor, porque no final do vídeo a gente vai falar mais sobre a relação dos anãos junto com o Celebrimbor, porque aqui tem um ponto bem importante na forja destes novos anéis. Então a gente chega em Númenor e a gente está num estado de House of the Dragon, a gente está em briga de sucessão, tem gente tentando usurpar o trono. A Miriel, que é a rainha, ficou cega, levou o povo por uma guerra que eles não estavam querendo, né? E ela volta com um pouco de desconfiança. Então a gente vê os sussurros nos bares, nas tavernas e tudo mais, e a gente vê como estão os dois lados. Quem foi pra guerra foi por livre e espontânea vontade. A rainha convocou o exército, quem quis ir se alistou ali na hora e foi, né? E eles viram ela indo na linha de frente, se arriscando para salvar o máximo de pessoas que ela conseguisse, né? Então eles defendem essa vontade da rainha e por isso que os usurpadores, eles não sentem que eles têm força suficiente para conseguir tomar esse trono e dar o trono para quem eles querem, que é o Pharazôn, né? Então a gente tem detalhes bem legais nisso que eu vou explorar agora. A rainha vai lidando com as manifestações do povo de uma forma boa. Ela toma um tapa na cara de uma mulher e ela abraça a mulher, porque a mulher perdeu o filho dela na guerra. Ela entende tudo isso, esse luto. E a mulher abraça ela de volta, então o povo vai aos poucos também vendo que a rainha não tem tanta culpa. Tipo, ela colocou eles numa guerra que ela acreditava que eles precisavam estar, né? E eles foram, quem foi por livre e espontânea vontade. E pessoas morrem em guerras. E a decisão de iniciar essas guerras é dos reis, mas geralmente pensando sim em impedir um problema pior, um problema maior, nesse caso aqui da Miriel, por exemplo. E aí nós temos uma conversa muito interessante dela com o Pharazôn, que é na escolha das roupas para a cerimônia de coroação dela, Miriel, como a nova rainha. O Pharazôn, ele fala, você pode escolher o vermelho, que indica uma mudança, uma renovação no trono, que indica o futuro, é um rei que está pensando no futuro, ou você pode escolher o branco, que é um novo rei que está pensando no passado, em respeitar aquele governante anterior. E ela escolhe o branco, e isso, na minha opinião, para a relação do povo com essa vestimenta, tem muito a ver com como foi o reinado anterior. Certo? Se o reinado anterior for bom e você usa branco, é um sinal de humildade, como ela diz, mas é também um sinal de respeito. Então o povo espera que depois de um bom reinado, o novo rei use branco, na minha visão, né? Respeitando o rei anterior e continuando o trabalho dele. Agora, se o reinado anterior é ruim, faz mais sentido você usar vermelho, para o povo ver o futuro, para o povo falar, beleza, é uma novidade no comando, a gente tem alguém que vai consertar os erros do passado, visando o futuro. Então, tem esses dois pontos de aceitação. Ele queria, na minha visão, fazer com que ela usasse o vermelho para taxá-la de arrogante. Ela tá renegando tudo que o pai dela conquistou ali e tá se achando demais. Né? Só que ela vai de branco e ela até fala, é mais humilde. E realmente, se ela usasse vermelho, seria mal visto pro povo, na minha opinião. No caso dele é um pouco diferente. E a gente chega nesse ponto da coroação e ele está como de vermelho, porque no caso dele, a rainha antes dele é a Miriel. E o povo tá meio bravo com ela, tá bem puto com ela aqui. Só que, de novo, ela vai aceitando as manifestações e vai lidando com o povo de uma boa maneira, até chegar a irmã do Isildur com aquela pedra élfica que ela, Miriel, estava usando para ajudá-la nas decisões. Sempre bom a gente lembrar, uma coisa que eu disse também no vídeo de resumo, é que Númenor estava contra os elfos no começo da primeira temporada. É a Miriel que acolhe a Galadriel, porque ela vê essas coisas também no Palantiri, que é essa pedra élfica aí, e ela decide ir pra guerra e tudo mais. Mas os Númenóreanos, eles estavam contra os elfos, eles eram contra os elfos naquele momento. E o povo, boa parte do povo, continua sendo. Então quando eles descobrem que ela está usando itens élficos para tomar as decisões do reino dos homens de Númenor, eles ficam putos com ela, né? Com razão, e aí começa o motim, e o Pharazôn, ele dá de novo um outro golpe de mestre,
que ele fala, isso é mentira, a rainha nunca usa, a princesa na época, né, a rainha regente na época, na verdade, nunca usaria um artefato élfico para tomar decisões de homens, então destrua essa pedra logo. Ele não tá ajudando ela falando em prol dela, ele está querendo que ela se revele, sem ele colocar uma desconfiança sobre ela, para ele parecer um isentão da vida. Ele falou que ela não faria isso, né, ele não desconfiou dela, ele falou que ela não faria, e ela... Quando ele fala, destrua isso, ela fala, não pode, porque é minha realmente. Aí o povo fica maluco, vai pra cima dela, não sei o que, e começa toda essa treta. E aí nós temos um outro ponto interessante, porque ainda naquela conversa das cores das roupas, o Pharazôn falou pra ela, se apareceu uma águia gigante aqui, é um bom sinal para o seu reinado, né? Apareceu no reinado do seu pai, na coroação dele, e foi um sinal de que o reinado dele seria glorioso. Se aconteceu mesmo com você, é uma sorte grande. E basicamente para os fãs de House of the Dragon, é a mesma coisa da primeira temporada do Cervo Branco. Quando está no aniversário da caçada, do aniversário do Aegon, o bebezinho, o Aegon ainda, o Otto fala, tem um cervo branco por aqui, se a gente capturar no dia do Aegon, vai ser visto como que ele vai ser um grande rei. E esse cervo branco aparece para a Rhaenyra, certo? Ninguém mais vê, só ela viu, mas ela entende aquele sinal. E aqui a águia funciona basicamente da mesma forma, né? Então se ela aparecer na coroação da Miriel, é porque a Miriel será uma boa regente, será uma boa rainha. Não o Pharazôn. E aparece a águia e a Miriel fica aliviada. Só que os usurpadores aproveitam esse momento para virar o povo para o Pharazôn. Eles aproveitam. O povo naquele ponto já tava, não, melhor a gente parar de tretar com a Miriel porque a águia escolheu ela. Só que aí um dos caras ali que tava manipulando realmente pro Pharazôn assumir o trono começa a gritar Pharazôn, Pharazôn, como se fosse para ele a águia. E não foi para ele. A coroação era da Miriel. Só que o povo compra a ideia dele e começa, Pharazôn, Pharazôn, a águia escolheu o Pharazôn, e aí ele vira lá com aquela imponência toda dele ali, e meio que agora ele tem o apelo mais poderoso pelo trono do que a Miriel, e a gente vai ver como essa história vai se discorrer nos próximos episódios. Agora vamos para o núcleo principal deste episódio, que é o Durin filho e a Disa indo encontrar o Anatar e o Celebrimbor para ver sobre os anéis. Né? E aí é bem legal que o Durin desconfia do Anatar, ele fala que nunca viu o Anatar, ele descobre o papinho furado do Anatar porque ele sabe que o Elrond nunca falaria bem dele daquele jeito, por mais que o Elrond seja irmão dele. Aí ele vai lá e conversa com o pai dele, finalmente, eles meio que fazem as pazes, tem uma conversa muito fofa, inclusive ele fala, né, apanhei um pouco feio aí dos ferreiros e tudo mais, dói, né, mão do ferreiro é calejada e dói. E aí ele fala, espera até os seus filhos crescerem, porque as palavras dos filhos doem mais, e é o que ele, Durin pai, estava sentindo por ter brigado com o filho dele, com o antigo príncipe aqui, o Durin, que agora meio que volta a ser aí o herdeiro, né? Ele já não foi mais deserdado pelo pai. E ele fala, ó, o Celebrimbor chamou a gente para fazer uns anéis, porque... para ajudar a gente aqui a reconstruir a montanha, a achar novas formas da gente minerar as coisas e tudo mais. Mas eu sou contra, porque eu acho que a gente não tem que mexer nessa ordem natural, algo que você mesmo me falou, pai. Só que o pai dele vai acabar aceitando os anéis e a gente vê no final eles voltando pra lá. Enquanto isso, o Anatar segue manipulando o Celebrimbor e fala, o Gil-galad nem sabe que eu tô aqui. Então neste ponto, ele já consegue trazer o Celebrimbor pro lado dele para mentir para os outros elfos, certo? Ele já estava conseguindo a ajuda do Celebrimbor, só que em algum momento isso ia acabar, porque a Galadriel ia chegar alguma mensagem, ele descobriria a verdade, e aí ele ficaria contra o Anatar, contra o Halbrand e Sauron. Só que neste ponto isso muda, porque agora ele colocou o Celebrimbor contra o Gil-galad. O Celebrimbor vai começar a enganar o líder dos elfos para conseguir fazer as forjas por ele próprio. E aí é aquele negócio que o Sauron disse no episódio anterior, você vai ser o Senhor dos Anéis. E ele tá se achando o grande Senhor dos Anéis, o cara que vai criar os maiores itens da história da existência. Ele fala que treinou pra vida inteira pra chegar nesse momento, e que ele tá preparado, e que ele já conseguiu êxito nos 3 Anéis dos Elfos ali, agora ele vai fazer mais e tudo mais. Então aqui ele acha que ele está brilhando, que ele está no comando, mas na verdade quem está brilhando e está no comando é o Anatar, quem está manipulando tudo é o Anatar. Então eles convencem os anãos a trazer mais Mithril para eles fazerem mais anéis, forjarem 9 para os homens e 7 para os anãos, e o Durin pai leva esse Mithril até lá, para que a forja dos anãos aconteça finalmente. E aqui nós temos a grande diferença em relação à influência que o Sauron tem nos anéis dos elfos para os anéis dos anãos e dos homens, porque na vez dos elfos ele não tocou no Mithril. Ele não se envolveu fisicamente no material da forja, ele não pôde colocar a essência dele no material da forja. E aqui é diferente. Quando o Durin entrega o Mithril para o Celebrimbor vai colocar na forja e o Anatar estica a mão. O Celebrimbor dá pra ele, ele fecha a mão assim, então ele coloca a influência dele dentro do material que vai ser a chave para todos esses anéis, tanto os dos homens quanto dos anãos.
Então nesse momento, todos esses anéis vão responder à essência principal que estará no anel que o Sauron vai forjar depois, o anel que ele usará para controlar todos os outros. Isso não vale para os 3 anéis dos elfos, porque ele não conseguiu ter este contato, mas vai valer para todos os outros, para os povos dos anãos e dos homens. Então ele terá essa influência, esse é o final do episódio. Ele coloca a mão, coloca a essência dele neste material, no Mithril, antes de jogar na forja, e agora todos os anéis que saírem dessa forja estarão sob influência